agora nós vamos para o nosso de cocada cremosa com doce de abóbora. Para a nossa massa, 5 ovos inteiros, 1,5 xícaras de chá de açúcar, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de água fervente, 1 colher de sopa de margarina ou manteiga e 1 colher de sopa de fermento em pó. Exato. Vamos lá então? Vamos. Ovos na batedeira, não preciso peneirar, não preciso fazer aquele esquema, porque ele vai sofrer um processo de bater aqui. Então, essa velocidade da batedeira vai tirar Já aquele gosto, né? para tirar aquele aroma do ovo, né, Abi? E o açúcar, certo? Coloquei e vou bater ele na batedeira, certo? Quanto tempo? Em torno de 5 a 6 minutos, dependendo da batedeira, né? Como eu sou um rapaz esperto, né? Aprendi com o chefe Ivair. O que a gente já tem aqui? Nossa, e fica bonito, Olha né? como é que ele fica aerado, né? Esse que vai dar aquele bem fofinho do bolo. É esse o processo. Então você tem que bater bem o bolo, bem o ovo, né? Desculpa, com o açúcar para ter esse processo. Que demais. Ovo e açúcar por 5 minutos na batedeira. Ficou desse tamanho, certo? Bonito mesmo. Vou colocar ele aqui no nosso bowl. E agora o que eu faço, Abi? Fica muito cremoso mesmo, fica né? cremoso, né? Muito bonito, muito bonito. A água, certo? Eu vou colocar ela na panela, vou aquecê-la. Então eu já liguei a panela aqui, também porque a gente é rápido, né? Ligeiro. Aprendi com o chefe e vou colocar a manteiga, ou a gordura, né? Manteiga ou a margarina, para quê? Para que ela derreta nessa água, para a gente acrescentar ela no bolo, tá? Não preciso ferver aqui, Abi, apenas o ponto de aquecer a água. Ah, tá. Então não precisa estar fervendo. Isso. Daí o que acontece? Eu vou misturar o trigo com o fermento, tá? Já vou colocar os dois juntos aqui. O que eu vou fazer? Agora eu vou começar a intercalar. Eu vou colocar um pouquinho desse seco com um pouquinho do molhado. Entendeu? Entendi. Porque o que acontece? Coloco tudo de uma vez. Não dá certo. Daí forma aqueles grumos de farinha de trigo no bolo. Os pelotinhos. Os pelotinhos. São maus pelotinhos. Certo? Então vou colocar um pouco aqui. Mais ou menos uma metade, digamos, certo? Posso mexer tanto com o fouet como com uma espátula, tá? Aqui não tem muito segredo, não. Não tem muito segredo. Não, porque o batimento que eu fiz com o ovo na batedeira, ele já dá uma estrutura. Então, assim, só não mexer grosseiramente, né? Confeitaria, ela tem um pouco desse cuidado, dessa delicadeza. De ser um pouco mais delicado, né? Exatamente. Para não tirar o aerado também, né? Exatamente. Então, mexi, ó, incorporei um pouco da farinha com o fermento. A água ela já está aquecida, ó, tá vendo? Ela já praticamente já derreteu a gordura que estava aqui. Então eu vou lá, coloco um pouquinho, mais ou menos metade também. Posso deixar ela aqui no fogo, né? E vou mexer. E isso dá um diferencial na massa? Por que a gente faz dessa forma? A questão da gordura, Abi, ela é para dar maciez também e a estrutura. Todos os ingredientes, todos os alimentos, ele tem um porquê. Entendeu? E assim, o ovo, por exemplo, ele pode emulsificar, ele pode dar brilho numa receita. A farinha de trigo, ela serve para dar estrutura. Então, assim, tudo tem um porquê. Porquê? Gostei, hein, minha gente? Entrei com o resto da farinha, certo? Vou misturar aqui agora, vou desligar a água que já está quente aqui. Agora eu vou com o fouet para finalizar, para ficar mais fácil. E aí? Mexi tudo, incorporei, certo, Abi? Mas foi montada com margarina e farinha. E farinha só. Normal, como todo bolo, certo? Coloquei. Forno. Quanto tempo? 180 graus, quanto tempo? Aí depende do seu forno. Depende do seu Aquela forno. história, cada dona de casa conhece o seu forno, não é verdade? Em média, uns 30, 40 minutos. Exatamente. Já tá ficando craque, tô ficando craque. Eu vou levar ela para trabalhar no hotel. Não é? Vamos lá vou pro de hotel? assistente. Eu vou, hein? Gostei. Agora a gente já vai pro recheio? Enquanto isso, a gente vai pro recheio. Ai, que momento. Para o nosso recheio, 3 latas de leite condensado. Já vou colocando aqui na panela, então. Nossa, 3 latas dá bastante, né? Dá bastante. Por quê? Porque eles vão 2 camadas de recheio, olha. São 2 camadas de recheio. Olha isso, minha gente. 3 latas de leite condensado. Um saquinho de coco em flocos desidratado. Lembrando que se a gente usa ele fresco, a gente é mais perecível, né, Michel? Exatamente, então, Abi. por isso a gente indica o flocos desidratado de coco. 1 caixinha e meia de creme de leite. Não precisa ser fresco. Não precisa Uma ser caixinha. fresco. Isso. Tá. Só isso. Perfeito. Pro de Só coco. Isso, pro de coco. Eu só vou misturar aqui pra gente ir misturando, tá? Que é isso que vai ficar tudo cremoso. Exatamente.
Ai, ai, ai. Por que do creme de leite, Abby? Pra tirar um pouco do açúcar do leite condensado. Pra deixar um doce menos doce. Foi aquilo que a gente conversou na última receita. Entendeu? Tava muito boa, por sinal. Então, aqui, primeira coisa, incorpora-se o creme de leite no leite condensado, tá, Abby? Tá. Pra depois você entrar com o coco. Então, vou mexer aqui. Legal. Não precisa ser 100%, mas se dá essa primeira mexida pra... Porque ele vai incorporando, né? Daí que eu já posso virar o coco. Lembrando você, hein, que faz parte da nossa família, que mande a sua mensagem para o nosso Santa Receita, pra gente compartilhar esse dia lindo com você no nosso WhatsApp, que é o 12996057731. Isso. Vamos trocar Vai aqui pedir então? Ajuda? Isso. Aê, Alines em ação. Alines em ação. Vamos pro de abóbora? Então? Vamos para o de abóbora. Enquanto a Aline mexe ali. 4 xícaras de chá de abóbora cortada em cubos. Tem que ficar atenta na hora de comprar abóbora, alguma coisa ou não, Michel? A abóbora que a gente recomenda sempre para doce é a abóbora de pescoço, que é aquela mais comprida, né? Aquela maior, porque a moranga não dá certo, a cabotianca aquela não, já são voltadas para uma culinária salgada. Tá. Para fazer doce é a de pescoço. A de pescoço. Certo? Boa. Então vou colocar ela aqui na panela. 1 xícara de chá de açúcar cristal. Exato. Cravo a gosto. Cravo a gosto. Então coloquei. Esse é o doce muito difícil de fazer, Abby. Doce de abóbora é complicado, né? Olha só. Mas ó, vou te falar, é um doce que tem cara de vó. Lembra que a gente conversou aquela vez? É um doce que eu não gosto muito, mas me remete à minha avó. Então tem aquela lembrança afetiva. Tem uma lembrança afetiva. Eu acho que quando a gente pensa em doce de abóbora, pensa em vovós. Eu penso muito na minha também. Então eu acho que ele é um doce de sabor muito especial. Tem a cara da nossa família mesmo. Exato. Então aqui você mexe, né, para incorporar o açúcar na abóbora. E quanto tempo? Quanto tempo? Aí você senta e conversa. Conversa e vai mexendo e vai mexendo. Exatamente. Daí você vai acrescentar um pouquinho também do cravo aqui, só um pouquinho para dar aquele aroma, tá? Tá. Canela, colocar? Não combina. Não combina. Fica muito forte? Então, não é que fica forte, fica um gosto meio diferente, sabe? Não fica, a gente testou esses dias no hotel, né? Quero mandar um abraço para a minha equipe lá, as meninas que trabalham com a gente lá, Angélica, Priscila, Maria Lúcia, Zezé, que a gente testou, mas não deu muito certo. Não ficou um gosto de doce de abóbora. De doce de abóbora. Acho que doce de abóbora é o cravo mesmo, né? É o cravo. E vai ficar aqui, Abby. Os dois mexendo, até dar aquele ponto de doce de abóbora cremoso. E aqui até o ponto de brigadeiro. De colher. Digamos que um pouquinho mais. Como que eu sei o ponto? Você vai levantar a espátula. Não, levanta ali, por favor. Ela vai descer em pedaço e vai fazer como se fosse um montinho. Legal. Esse é o ponto no recheio. Esse é o ponto do recheio. Isso. Boa. Tá bom? Ok. Como a gente é precavido, a gente não ia ficar a tarde inteira aqui fazendo, eu já trouxe ele pronto. Tá. Pra gente já começar a fazer. Olha o ponto que ele fica aqui bonito. Nossa, que delícia. Esse é o doce de abóbora e esse é o brigadeiro de beijinho ou a cocada cremosa. Certo? Certo. Vamos lá então. O que você tem aqui, Michel? Aquele bolo que estava no forno de 30 a 40 minutos, ele vai assar, certo? Certo. Assou, eu vou cortar em 3 discos. 3 discos. Isso aqui, ó. 3 discos iguais, certo? Certo. Cortados os discos, o que eu vou fazer? Coloquei tem gente que corta na faca, tem gente que corta na linha, né? Exatamente. Hoje em dia, né, o chefe até brincou comigo, dizia que ele veio com um cortador todo lá de arame. Ele falou assim, o que é isso aí, Michel? Eu falei assim, é um cortador, chefe. Você passa a linha aqui, ó. 2 minutos corta e sai no padrão. Gostei. Certo? E o que você vai fazer? 3 fatias iguais. Vai fazer uma camada de recheio. Tá. Um bolo e uma segunda camada de recheio que eu vou ensinar agora. Tá. Como eu fiz a primeira, aqui já tem uma embaixo. Já tem uma embaixo. Então tem bolo, recheio, bolo. Isso. E agora a gente vai fazer a segunda camada do recheio. Camada. Vamos lá. Tá bom? Aqui, Abby, eu não coloquei na receita aí, mas o pessoal de casa saber, é uma caldinha para molhar bolo. E ela tem o quê? Água e leite condensado. Água e leite condensado. Simples. Um de leite condensado, 2 de água. Tá. Vai ser 3 partes. Por que o leite condensado? Para não ter perigo do leite. Tem gente que exatamente, a gente tem que ter esse cuidado, né? Se molha com leite pode estragar. Tem gente que antigamente molhava com guaraná. Sim. Né? E ficava muito doce o bolo. Tem gente que faz uma caldinha com canela, mas como já tem abóbora com o cravo que a gente falou, então essa é a melhor solução. Boa. Tá bom? Tá. Então você vai regar um pouquinho o bolo aqui. Vai regando. Não precisa ser muito também, porque a abóbora ela solta um pouquinho d'água, né? E o coco tá bem cremoso. Reguei o bolo, certo? Agora eu venho o quê? Com os recheios. Agora vem aquela parte triste, que a gente é generoso. Aquela parte assim, nossa. Olha. Tá
tá dando água na boca esse recheio aí. Olha como é que tá cremoso, olha. Muito cremoso. Que e assim, lindeza. pode ser generoso sem medo de ser feliz. Né? Generoso. Olha, generoso, tem que ser. 22 anos, não é isso? É, então, 22 anos não é não é pouca pouca minha coisa, gente. não é não. Coloquei o doce. Aqui a cocada cremosa, uma colherzinha metálica. Olha que legal, vou espalhar ela aqui. Pra ficar mais fácil, eu pedi pra Aline aqui uma colher metálica, que ela é menorzinha, ó. Pode pegar se Pra for. conseguir espalhar. Exatamente, pra gente espalhar. E daí com a mesma colher metálica, né? Já que vai misturar os dois, você vem aqui, ó. Ai, já Coloca os dois juntos, esse é o segredo, ó. E daí você coloca um pouquinho num lugar, um pouquinho no outro e vai mesclando, ó. Gente, Daí você vem com a colher e faz assim, ó. Só dá aquela esparramadinha, olha que delícia. que demais. Será que tá bom? Vai ficar bom esse bolo, Eu hein? acho que vai, hein? Será que vai? Nossa, porque se a gente antes, no doce de abóbora, quem gosta, já colocava um pouquinho de coco, Imagina, né? imagina com essa agora cocada. com essa cocada cremosa. Coloquei a aba aqui, certo? Olha lá, ó. Fui bem generoso. Cheguei até as laterais. E finalizei ele aqui. Agora eu venho com essa última fatia do bolo. Aham. Coloco ela aqui. Certo? E vou regá-la. Daí você vai me perguntar, Michel, por que desse plástico aí? Aham, eu acho que eu já tô entendendo. Exatamente, o que que é? Hoje em dia existe uma técnica que eles falam de prensagem de bolo. Você coloca o bolo dentro da forma, primeiro coloca esse plástico e coloca o bolo. Para quê? Para que ele possa dormir dentro dessa forma e ele sai mais fácil depois. Ai, ele vai descansar. Ele vai descansar. O ideal do bolo é sempre esse, sabe? É sempre descansar? É descansar para aquela história, acentuar os sabores, o recheio ele se grudar na massa, né? Para não ter aquele perigo, muitas vezes você faz um bolo e ele cai, né? Ele cai. Então Exatamente. vai pra geladeira. Geladeira. Quanto tempo? De um dia para o outro. De um No dia mínimo, pro vamos outro. pôr assim, no mínimo 6 horas, seria o legal. Boa. Mas de um dia para o outro é aquele que ele vai pegar ficar bem o sabor. sensacional. Ai, ai, enquanto você vai tirando aí, nossa, Ó, vai, já tô ó. vendo o seu melhor lado já. Já tá indo, né? Já. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver. Olha como é que ele dá um efeito legal, ó. Daí, ele facilita para você virar o bolo. E, ó, você segurando o plástico, ele vai, ó, saindo da forma. Olha que legal, ó. Que legal, que lindo. Fica bacana, não fica? Fica. Essa receita que você fez dá aquele bolo maior. Isso, Se quiser fazer menorzinho, Se quiser fazer menorzinho, pra gente ficar mais fácil para cortar, para você ver também. Mas a receita é para um bolo de 20 centímetros de diâmetro. boa. Bom? Ó, E agora o que gente. a gente faz na finalização dele? Aquele doce de abóbora que você não usou todo no recheio, né? Você O que a gente vai vai que fazer? vai. A gente vai fazer ele. Vamos espatular ele. Que delícia. Pode ser com uma colher, É. certo? Daí você vai espalhando o doce. De fora a fora. Ó, obrigado. Ou a espátula. Ou a espátula. Ó, o que seria o acabamento dele, né? Você passar o doce de abóbora em toda a volta. Eu não vou passar aqui, porque senão você não vai conseguir comer. Então a gente fez só um pedacinho para a pessoa de casa entender e você poder degustá-lo. Gente, esse bolo tá tão macio, só de ver. Só de ver. Ai, Michel, tá tão cheiroso. Ai, God. Recheão. Nossa. Meu Deus, que bolo é esse? Delícia. Nossa, só um pedacinho. Maracanã cheio para o Michel hoje, não é? Aê, minha gente, com todo mundo vacinado, com a nossa família fazendo 22 anos, com um bolo desse sensacional, que tem a cara do nosso país, que tem a cara Sim. das coisas que nós brasileiros gostamos. Bolo macio, extremamente saboroso, Maravicherry. Michel, você arrasou. Eu Obrigado. amei. Que bom. Olha, eu não tinha votado nesse, mas eu É. acho que eu já devia ter votado nesse. Olha só, eu tinha botado no de churros. Eu também. Que eu gosto bastante de doce de leite, Nossa, mas a abóbora mas- com o coco fez uma combinação Arrasou. muito legal. Michel, gratidão. Obrigada por fazer parte da nossa família, E viu? eu que agradeço. Estamos sempre disponíveis para vocês. Ai, que bom.